Saudação, meus queridos. Bom, estou de volta para ler mais alguns trechos deste livro maravilhoso do Charles Fillmore, que é Prosperidade, 12 Passos para Alcançar o Sucesso. Este livro é fantástico e maravilhoso. Um dos livros desse autor, né? E eu gostaria de falar um pouco, né, sobre este autor, que muitos aqui talvez nunca tenham ouvido falar, mas ele foi um místico, né, americano, e inclusive Neville Goddard acompanhava suas obras. Em uma das palestras do Neville Goddard, ele disse que se ele tivesse em um deserto e tivesse que escolher um livro, o primeiro seria a Bíblia. E em segundo, se ele pudesse escolher um segundo livro, ele escolheria um dos livros do autor Charles Fillmore. Conclui-se então que este autor é muito confiável, não é? Pois o próprio Neville Goddard acompanhava e lia suas obras durante as fases da sua vida em que ele fez o desdobramento da nossa Bíblia cristã. Assim como Neville, Charles Fillmore também teve visões, né? Ele teve as experiências espirituais, fez bastante desdobramento dos versículos bíblicos, né? Inclusive tem um dicionário bíblico metafísico interpretado por Charles Fillmore. Eu vou ler aqui um trechinho aqui da parte do livro, a princípio, para que vocês possam entender sobre este livro, o qual eu já fiz um primeiro vídeo aí com a lição 1. Eu vou usar meu óculos. E aqui no livro vem falando o seguinte: prosperidade refere-se tanto à prosperidade espiritual quanto à prosperidade material. Charles Fillmore usa as 12 lições para explicar seus princípios e encorajar o leitor a seguir o caminho para o sucesso. O livro, que se tornou uma referência sobre a autorrealização, foi lido e relido por milhões de pessoas. Pela atemporalidade da mensagem de Fillmore, que continua ainda hoje a inspirar e a ensinar seus leitores. Este é um livro no qual as leis dinâmicas da prosperidade se alinham à perseverança e à fé racional na criação. Quando Charles Fillmore diz: deixe toda a ansiedade e confie em Deus, não significa se sentar e fazer nada. Devemos arregimentar conhecimento, entusiasmo e ação a cada propósito. Nos momentos de ansiedade, quando tudo parecer desfavorável, é necessário mentalizar. Paz, aquiete-se. Sim, paz e aquiete-se. E caso você tenha um projeto, coloque-o em prática. Siga com paciência e foco, que tudo dará certo. Sua vida tem um propósito pleno, a prosperidade. Então aqui é uma parte do livro onde ele tem essa citação, né? E vamos dar continuidade aqui à leitura. É um livro de muito fácil compreensão, né? Não tem muito o que explicar aqui desse livro, porque ele é muito simples para se entender. Mas de qualquer forma, se vocês tiverem dúvidas, deixe o comentário de vocês aqui, nos comentários abaixo desse vídeo, ok? Então, vamos aqui para a lição 2. Aqui diz: a mente espiritual, diretriz onipresente do princípio da prosperidade.
tudo o que existe no universo teve origem na mente. A mente desenvolve ideias e as ideias se expressam por meio de pensamentos e palavras. Compreendendo que as ideias têm existência permanente e que desenvolvem pensamentos e palavras, vemos como é inútil qualquer tentativa de reforma que não as leve em consideração. É por isso que a legislação e as regras externas de ação são tão fracas e transitórias quanto as reformas. As ideias geram correntes de pensamento como fogo sob uma caldeira gera vapor. A ideia é o fator mais importante em todo o ato e deve ter o primeiro lugar em nossa atenção se quisermos produzir algum resultado de caráter permanente. Os homens formulam pensamentos e os pensamentos movem o mundo. As ideias são centros de consciência. Elas têm um polo positivo e um polo negativo e geram pensamentos de todos os tipos concebíveis. Dessa forma, o corpo, a saúde, a inteligência, as finanças de um homem, na verdade, tudo nele deriva das ideias às quais ele dá atenção. O homem nunca teve um desejo que não pudesse, em algum lugar, na providência de Deus, ser realizado. Se isso não fosse verdade, o universo seria fraco em seu ponto mais vital. O desejo é o impulso adiante da alma, em constante evolução. Ele se constrói de dentro para fora e carrega consigo sua realização como um corolário necessário. Tudo é mente. Então, tudo o que percebemos são expressões da mente. Assim, a mente é a realidade e também aparece como um fenômeno. A existência da mente é apenas um lado dela. O ser não se limita ao nível da existência. Ele tem todas as possibilidades. O segredo da demonstração é conceber o que é verdadeiro no ser e realizar o conceito em pensamento, palavra e ato. Se posso conceber uma verdade, deve haver uma maneira de tornar essa verdade aparente. Se posso conceber a existência de um suprimento inesgotável nos éteres onipresentes, há uma maneira pela qual posso tornar esse suprimento um manifesto. Uma vez que sua mente aceite isso como uma verdade axiomática, ela chega ao ponto em que a questão dos processos começa a ser considerada. Ninguém jamais vê plenamente os passos que deve dar para alcançar certo fim. Ele pode ver, de modo geral, que deve ir de um ponto a outro, mas nem todos os detalhes são definitivos, a menos que ele já tenha passado pelo mesmo terreno. Portanto, na demonstração dos poderes espirituais, conforme expressos pelo homem, devemos estar dispostos a seguir as instruções de alguém que provou seu entendimento da lei por meio de suas demonstrações. Todos nós sabemos intuitivamente que há algo errado em um mundo onde prevalece a pobreza, e não criaríamos conscientemente um mundo em que existisse a condição de pobreza. A escassez de qualquer tipo não é possível em todo o universo de Deus. Portanto, quando há uma aparência de pobreza em qualquer lugar, é nosso dever negá-la. Tristeza e sofrimento acompanham a pobreza, e queremos ver tudo isso eliminado. Esse desejo é um dedo apontando o caminho para o seu desaparecimento. À medida que a consciência do reino dos céus, com a sua vida e substância abundantes, torna-se cada vez mais comum entre os homens, essas condições negativas desaparecerão da existência aparente. Jesus disse que todas as coisas deveriam ser dadas àqueles que buscam o reino dos céus. Não temos que esperar até entrarmos completamente no reino.
ou alcançarmos uma compreensão total do Espírito para que a prosperidade comece a se manifestar, mas temos que buscar e voltar a atenção nessa direção. Então, as coisas começam a nos ser dadas. Milhares de pessoas estão provando esta lei nesta era. Elas aceitam a promessa das Escrituras e esperam que Deus supra todas as suas necessidades. No início de sua busca, podem ter pouco para encorajá-las a acreditar que serão sustentadas ou ajudadas de alguma maneira específica. Mas cumprem o mandamento de buscar e, com fé, agem como se estivessem recebendo. E gradualmente novas formas de ganhar a vida se abrem para elas. Às vezes, abrem-se caminhos aos quais são estranhos, mas elas encontram experiências agradáveis e são encorajadas a continuar buscando o reino de Deus e regozijando-se em sua generosidade sempre crescente. Muitas dessas pessoas atualmente estão usando sabiamente seu talento único. Talvez não tenham visto o Santo dos Santos naquele santuário interior, mas estão se aproximando dele. Este é o passo que todos precisamos dar. Começar a buscar esse reino da substância de Deus. Confie na promessa e veja o resultado nas correntes mentais que se movem ao nosso redor. Talvez você não seja capaz de ver exatamente em que ponto o sucesso começou, ou que palavra exata de fidelidade ao Pai entrou em vigor. Mas, com o passar das semanas ou meses, você observará muitas mudanças ocorrendo em sua mente, seu corpo e seus negócios. Você descobrirá, primeiro, que suas ideias se ampliaram imensamente, que seu pequeno mundo limitado se transformou em um grande mundo. Achará sua mente mais alerta e verá claramente onde estava em dúvida, pois começou a pensar nas realidades e não nas aparências. A consciência de uma mão onipotente guiando todos os seus negócios irá colocá-lo em confiança e segurança, que se estenderá ao bem-estar do corpo e do entorno. Haverá uma redução ou total ausência de preconceito e crítica em você. Você será mais misericordioso e generoso e não julgará com severidade. Outras pessoas sentirão que houve uma mudança em você e o apreciarão mais, demonstrando isso de muitas maneiras. As coisas virão em sua direção, sendo acrescentadas a você, de fato, de acordo com a promessa. Tudo isso é verdade, não apenas para os seus próprios assuntos. Os efeitos se estendem também àqueles com quem você entra em contato. Eles também se tornarão mais prósperos e felizes. Eles não podem, de forma alguma, conectar sua melhora com você ou seus pensamentos, mas isso não afeta a verdade a esse respeito. Todas as causas são essencialmente mentais, e quem quer que tenha contato diário com pensamento de ordem superior deve assumir parte dele. As ideias são contagiosas, e ninguém pode viver em uma atmosfera de pensamento verdadeiro, onde ideias elevadas são afirmadas, sem ficar mais ou menos vacinado por elas. Não espere que milagres sejam realizados para você, mas espere que a lei com a qual você se identificou resolva seu problema por meio das possibilidades latentes em seu interior e ao redor. Acima de tudo, seja você mesmo. Deixe o Deus dentro de você se expressar através de você no mundo exterior. Vós sois deuses, e todos filhos do Altíssimo. Salmo 82. A ideia de Deus abrange uma infinidade de forças criativas. Neste caso, você está trabalhando para trazer prosperidade aos seus negócios. Portanto,
deve preencher sua mente com imagens e pensamentos de um Pai que tudo provê e tudo supre. Os antigos hebreus entenderam isso. Eles tinham 7 nomes sagrados para Jeová, cada um dos quais representava uma ideia específica de Deus. Eles usavam o nome de Jeová Jiré quando desejavam se concentrar no aspecto da substância. Significa Jeová proverá, o poderoso cuja presença e poder provê, independentemente de qualquer circunstância oposta. Para despertar a consciência da presença de Deus, os hebreus usavam o nome Jeová Shammah, que significa Jeová está aí, e o Senhor está presente. Perceba, o Senhor presente como mente criativa, pulsando no éter como produtividade viva. Carregue sua mente com afirmações que expressam abundância. Nenhuma afirmação em particular levará alguém da pobreza à riqueza, mas todas as afirmações que trazem ideias de abundância o levarão à consciência que cumpre a lei. Negue a escassez em qualquer lugar ou realidade em seu pensamento ou em seus negócios, e afirme a abundância como a única aparência. Elogie o que você tem, mesmo que seja pouco, e insista que está constantemente aumentando. A concentração diária da mente no espírito e seus atributos revelará que as forças elementais que fazem todas as coisas materiais estão aqui no éter, aguardando nosso reconhecimento e apropriação. Não é necessário conhecer todos os detalhes da lei científica para demonstrar prosperidade. Fique em silêncio diariamente em um horário determinado. Concentre-se na substância do espírito, preparada para você desde a fundação do mundo. Isso abre uma corrente de pensamento que trará prosperidade para os seus negócios. Um bom pensamento para se ter nesta meditação é: a substância invisível se molda ao nosso pensamento abundante, e eu sou rico em mente e manifestação. Então, eu termino aqui a parte 2, a lição 2 deste livro maravilhoso, que é este livro Prosperidade, 12 passos para alcançar o sucesso. E daremos continuidade à leitura deste livro fantástico nos próximos vídeos. Eu fico muito feliz de poder estar aqui presencialmente. Peço desculpas quando houver qualquer barulhinho, porque, como eu disse aí anteriormente em outros vídeos, eu tenho gatos e aqui, assim, o silêncio total é um pouco difícil, tá? Mas dá para absorver aqui as mensagens que estão sendo transmitidas, né, através de mim, né, meus amados? E eu quero que esse mundo conheça a verdadeira prosperidade. Eu poderia estar lendo e absorvendo esse livro somente para mim, mas eu não tenho mais essa consciência do ego, vamos dizer assim. O que quero para mim, quero para todos, né? Eu quero mais para vocês do que para mim própria. Então, tudo que é valioso, de boa fama, que eu sei que vai elevar cada um de vocês, é com muito amor que trago para vocês e compartilho aqui, né? E para quem quer adquirir este livro, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Lembrando, meus amados, para quem ainda não conhece as 5 meditações Eu e a Riqueza, eu vou deixar também o link na descrição e no comentário aqui fixado.
eu espero que essa leitura maravilhosa deste livro fantástico do Charles Fillmore venha agregar muito positivamente na vida de cada um de vocês. Tem muitas coisas aqui ainda maravilhosas, né, neste livro fantástico e que eu vou estar compartilhando com vocês. Tudo bem, meus amados? Então é isso. Eu deixo muita paz e muita luz a todos. Namastê.